Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. O Pensando Alto de hoje está com uma energia mais do que especial e eu espero que você se encha, transborde desta energia. Pertinho e no mês que nós comemoramos o Dia dos Namorados ou o mês do amor, nós vamos falar de quê? Deste amor. E se eu te contar que eu descobri algo muito importante sobre esse sentimento que você simplesmente às vezes passa uma vida toda tentando entender, tentando encontrar. Mas e se eu contar para você que amor é frequência energética? Então você precisa aprender a se conectar a essa frequência elevadíssima, a frequência do amor. E qual será essa frequência? Será que nós podemos descobrir juntos? E se eu disser que eu posso te ajudar a sintonizar essa frequência do amor? Afinal, todos os seres humanos buscam por esse sentimento. Viver, compartilhar, se relacionar, tudo em nome do amor. E você sabia que é o amor que move todo o universo, todo o mundo, inclusive o mundo inteiro? E que tal então hoje nós falarmos desse sentimento, onde nós vamos desmistificar ou ainda vou clarear, trazer consciência para que você possa entrar nessa frequência e na energia do amor. Depois fica por sua conta e é você quem vai poder me contar como é que foi depois desse programa. Mas precisa ficar até o final. E antes de tudo, se você ainda não me segue na rede social, precisa me encontrar lá no Instagram, no Facebook, @LúciaVerdim. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores e colaboradores Decorato, que garante esse ambiente aqui todo bonito, todo iluminado, colorido, para que chegue o melhor para você. E lógico, a TVR que entrega essa qualidade de som e imagem. Mas vamos falar de amor? Afinal, o amor está no ar, não é mesmo? E eu decidi, lógico, junto com a equipe, fazer esse programa justamente nesta sexta-feira, uma semana antes do Dia dos Namorados, para te dar uma força, para dar aquele empurrãozinho que pode estar faltando aí para você abrir a porta, escancarar e poder viver um amor de verdade. Mas será que isso é utopia? Será que as nossas frustrações, será que os traumas, será que os relacionamentos que nós assistimos, será que tudo isso influencia de nós? Afinal, qual é a crença que você ouviu que acabou interiorizando em você? Você já ouviu que homem não presta, que homem é tudo igual, que só muda o endereço ou o documento? Já ouviu isso? E se você é homem, o que você está procurando? Você está procurando uma companheira? Alguém para dividir, para compartilhar, para desenvolver inclusive a sua amizade, a sua fidelidade, o seu companheirismo? Ou o que será que você está buscando que você não encontra ou não acerta o seu passo? Vem saber tudo isso nesse programa. Então não perca um momento. E olha aqui, eu trouxe alguns objetos, alguma simbologia, para que você comece a perceber ou entrar nessa frequência do amor. Quando nós falamos de tarô, o naipe que representa e fala do amor é o naipe de copas. É o naipe que traz a taça gigante e vou deixar aqui o as de copas para que você possa entrar nessa energia. A deusa que nasce dos mares, a Afrodite, ela nasce cheia desta energia para que ela possa, inclusive, juntar as pessoas em nome do amor. Trouxe aqui também o cristal rosa, porque o cristal rosa é pura amorosidade.
é o amor mais puro que existe. E é bastante comum nós deixarmos um cristal rosa, ou junto ao cristal rosa, um cristal verde, para que entre em equilíbrio. Porque, às vezes, se você só trabalha ou só usa um cristal rosa, talvez você fique muito melindroso, comece a ficar muito, trabalha a energia muito da carência, sabe? Daquela energia que eu quero receber, ou dar, mas sempre esperando alguma coisa em volta. De volta, né? Um retorno, inclusive. Então, nós usamos o quê? Junto a um cristal rosa, nós sempre deixamos um cristal verde, para que tudo entre em ressonância e equilíbrio. O cristal verde, inclusive, trabalha o nosso chakra cardíaco, o chakra do coração, onde mora os nossos sentimentos todos. Quando você começa a entrar nessa sintonia, nesta energia do amor, nós precisamos entender algumas questões que às vezes impedem ou bloqueiam esse caminho, esse desbravar do amor verdadeiro. O amor incondicional, inclusive, aquele amor que transborda, aquele amor que atrai, aquele amor que acaba se transformando em relacionamento. Não é paixão. Paixão é diferente. Paixão, ela pode durar segundos, momentos, instantes ou até mesmo alguns encontros, em umas oportunidades. Quando você ouve, fala, você desperta os prazeres da pessoa, os 5 sentidos, inclusive. Amor pode estar inserido, uma paixão, por exemplo, pode se transformar em amor. Porém, não é sempre que isso acontece. Entender isso pode trazer com que você comece a receber algumas informações e ainda trabalhe os seus insights. Que tipo de amor você quer viver? Um amor carinhoso, um amor companheiro, um amor para toda hora, um amor que não se desgruda, um amor mesmo. Amor não em questão de carência, amor incondicional, quando eu digo, não é aquele amor que, porque eu faço isso para você, você me dá isso e aí, claro que na vida existe sempre o dar e receber. Uma troca equilibrada vai manter um relacionamento saudável. E é aqui que nós chegamos, a busca por um amor saudável. A questão é que muitas vezes nós vivemos episódios em nossas vidas que começaram lá de onde nós viemos. Afinal, todos nós viemos de uma mãe e de um pai. E quando você fala da mãe e do pai, nem sempre esse relacionamento foi um relacionamento totalmente saudável ou um relacionamento como todo mundo sonha. Sabe aqueles filmes, aqueles filmes românticos, né? Onde o casal compreende o outro, onde existe uma conversa. Eu quero que você relembre um pouco da sua infância, quando você volta lá atrás e você cresceu em algum lar, você nasceu em alguma família, né? Mesmo que isso tenha durado pouco, por exemplo, não importa. Mas o sentimento que ficou dentro de você é o sentimento, inclusive, que você busca e você emana a partir de você. E é nesse sentimento que você precisa olhar. Será que você está vivendo o desamor ou você está vivendo o amor? E você já ouviu que amor começa dentro de nós? Então você atrai exatamente conforme a frequência que está vibrando dentro de você. E por isso que é tão importante você cuidar das suas emoções. E como é que a gente cuida das emoções, Lúcia? Você pode estar me perguntando. Primeiro, reconhecendo as suas dores. Porque se você estiver muito ferido, muito ferida, se você veio de uma família muito disfuncional, com pais e mães brigando, que é muito comum, né? Infelizmente,
Mas se você ainda não conseguiu superar esses traumas, esses percalços, esse desentendimento, inclusive, que você assistiu, tudo isso está dentro de você. E por incrível que pareça, mesmo que inconscientemente, você vai atrair uma pessoa parecida para que você vivencie o que você já conhece. É triste dizer isso, mas é tão verdadeiro que os filmes, inclusive, mostram isso. Então, a filha que viu a mãe, infelizmente, ser violentada, destratada, desvalorizada, não reconhecida, a filha acaba atraindo uma pessoa na mesma forma, para que ela, infelizmente, viva esse mesmo padrão. Quando que isso se rompe? Quando você reconhece que isso fez sim parte da sua vida e está em você. O Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa que você pode fazer gratuitamente, sem contraindicação nenhuma, e dizer para essa emoção que está dentro de você: e eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Quando você começa a trabalhar essas emoções de forma acolhendo e trabalhando o seu sentimento, eu sinto muito porque foi assim. Por favor, me perdoa, porque de alguma forma essa emoção está dentro de você. E aí você precisa dizer, lembrar a si mesmo que você se ama, que você ama viver, que a vida é o seu grande amor. E aí você agradece, porque sempre que a gente agradece, sempre que a gente abençoa, algo de volta também nos abençoa. E ser abençoado inclusive na frequência do amor, é algo muito valioso, não é mesmo? Quem não deseja viver um amor? Talvez se você já teve desilusões, e aí eu vou trazer um arcano aqui que mostra exatamente isso. Quando você vive uma desilusão, nem sempre é fácil você conseguir sair dessa frequência. E aí pode ser que você sofra tanto, fique uma dor tão grande dentro de você, que a única coisa que você começa a fazer é tentar disfarçar essa falta, essa dor que está em você. Porém, hoje nós sabemos que quando você busca, terapeuticamente se cuidar, quando você faz uma constelação familiar, ou quando você busca pelo seu autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece, você começa a perceber que, na verdade, nenhuma situação é contra você. Se você está sozinho, por exemplo, ou sozinha, buscando encontrar o seu amor, você tem chances de encontrar. Porém, você precisa mudar a sua frequência. Se você vibra a solidão, dificilmente você vai encontrar o amor. E como é que você consegue trabalhar tudo isso, trabalhar a força do amor e sair dessa desilusão que o próprio tarô nos conta? O tarô é uma jornada, não é mesmo? E cada arcano que aparece conta um pouco da jornada. Como é que estão os sentimentos, as vibrações, qual é o seu próximo passo ou a direção. E cabe a você decidir como vai seguir no próximo passo. Mas então, como é que eu saio dessa frequência de decepção? Muitas pessoas levam anos, às vezes, para conseguir superar uma situação que foi decepcionante. Mas a questão é que nós precisamos o quanto antes lembrar que o amor precisa entrar em frequência e vibrar dentro de nós. Em tudo que você faz, deve ter a força do amor. Você precisa se desenvolver por amor. Você precisa buscar aprender algo novo por amor. Você precisa exalar amor, mas amor verdadeiro, porque o universo lê exatamente a nossa frequência, o que vibra dentro de nós e não o que nós falamos da boca para fora. Portanto, não adianta vibrar solidão, não adianta você sentir-se solitário e não buscar melhorar a sua frequência. Claro, vale música.
Antes de começarmos a gravar aqui o programa, nós ficamos cantando várias músicas que falam do amor. E todas elas têm uma frequência, uma vontade de aconchego, não é mesmo? Você sente vontade de abraçar, você sente vontade de rir, de sorrir, não é mesmo? Então essa é a frequência do amor. O amor não pune, o amor ele transborda e acaba atraindo mais coisas boas para a sua vida. Claro, se for amor verdadeiro. Então, em primeiro lugar, nós vamos sair aqui dessa frequência aqui, porque essa frequência de decepção não é o nosso momento agora, certo? Mas nós queremos o quê? Em primeiro lugar, nós vamos ter uma conversa aqui com a grande deusa do amor, a Afrodite, não é mesmo? Para que você não fique pedindo, tá? Porque pedinte não. Pedinte entra numa frequência de falta e falta não é amor. Então, antes de tudo, você precisa se observar se o seu comportamento está vibrando alegria, amorosidade com você mesmo, se você está mais gentil com você, se você está tratando as pessoas, inclusive no seu convívio, de forma mais amorosa. O que será que você tem feito para cultivar o amor em você? Você tem se movimentado, você tem se cobrado muito? Porque cobrança não é amor. Amor é aquele que abraça, é aquela coisa gostosa de vivenciar, é aquela alegria de ser quem você é. E talvez isso seja um pouco mais difícil se você nunca assistiu nada igual. Eu recomendo que você assista os melhores filmes românticos nessa semana para que você entre na frequência do amor. Mas tem que aparecer lá, romance, porque precisam ser romances sem dores. Se você viveu muitas dores, se você assistiu seu pai e sua mãe brigando, discutindo e muito menos se amando, isso está em você. Então lembra que eu disse? Você, infelizmente, inconscientemente, você busca viver a mesma situação. Então primeiro você sai dessa frequência, vai ter que assistir muito filme romântico, vai ter que despertar assim aquelas borboletas, assim, aquela sensação, ai que maravilhoso, ai que sensação mais gostosa, ai é um amor desse que eu quero. Quando você faz isso, então você está trocando a sua frequência. E toda vez que você assiste um filme de amor, amor esse, não amor de violência, não amor de aquelas paixões avassaladoras, não amor de traição, nada disso, porque senão é isso que você vai atrair. Você precisa decidir e deixar claro através do que você sente, da sua sensação, da sua vibração, do seu sentimento interno, porque é esse sentimento interno que o universo vai ler. Se você sofreu traições, se você foi abandonado, se você foi injustiçado, você precisa buscar pela sua cura. Curar todos esses sentimentos de verdade é que vão garantir que você possa viver um relacionamento mais amoroso, um relacionamento, inclusive, verdadeiro. Enquanto você não cura e tenta disfarçar essas feridas, infelizmente, você só atrai novos relacionamentos, porque na verdade não é contra você, é uma forma de você olhar para essa ferida, para essa dor que você, na maioria das vezes, coloca lá embaixo do seu tapete, porque ninguém quer falar da dor, né? Nós só queremos brindar, cantarolar, dançar, mas nós não queremos resolver as nossas dores. Infelizmente, enquanto você não resolve a sua dor, dificilmente você vai conseguir vibrar e viver um relacionamento verdadeiro. E por isso que se por acaso você já está aí na vida e não conseguiu ter nenhum relacionamento, você vai precisar olhar, inclusive para a sua mãe, porque é o relacionamento que você mantém com a sua mãe que fala se você vai ter sucesso no próximo relacionamento. Isso tudo é muito inconsciente e por isso não é culpa da mãe. Na verdade,
são questões, feridas, dores e traumas que com certeza ela também viveu e você vai, de alguma forma, herdou isso, porque quando a gente herda a vida, né? A gente ganha a vida da mãe, mas ganha também as feridas que não foram curadas, assim como o sucesso e todas as outras coisas boas. Mas é que essas questões, enquanto não são curadas, dificilmente você vai viver um outro formato de relacionamento. Olha que loucura essa vida! Nós falamos de amor, nós queremos amor, não é verdade? Amor de todas as formas. E aí a gente fica o quê? Patinando nessas dores, nessas feridas, nessas situações que quanto antes você decide olhar para elas, ai, você não imagina a força que você ganha. É lindo quando você descobre uma dor verdadeira, quando você chega nessa ferida que rouba a sua energia de vida, quando essa ferida que não deixa você sair desse padrão, infelizmente, seja da falta de amor, falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta. Enquanto você fica nessa escassez e nesse abandono, é como se fosse uma denúncia, sabe? Aparece escrito grande, tem alguma coisa errada. E quando você começa a olhar para o que está errado, é que aí você pode começar a transformar a sua vida. E que tal transformar a sua vida com amor, pelo amor? Quando você começa a transformar a sua vida por amor, é quando você começa a sentir, em primeiro lugar, que você não está só. Então você começa a vibrar aqui, ó, numa energia de 3 de copas. Nessa energia de 3 de copas, você começa a perceber que quando o amor começa a penetrar, permear a sua vida, você começa a se sentir melhor, mais saudável. Oportunidades se abrem, aquela porta que estava fechada, que parece que era impossível de destrancar, você começa a enxergar alternativas. Você começa a enxergar o mundo colorido, o mundo em cores, e isso vai te trazendo mais energia, vai te trazendo mais formas de se relacionar, inclusive. Se antes você só trabalhava, por exemplo, ou se você era dedicado a algo assim extremo, alguma coisa muito rígida com você mesmo, agora você começa a permear esta energia, a energia do 3 de copas. E eu vou pedir para a câmera fechar aqui, para que você veja que é uma energia de comemoração. Quando a pessoa não se sente mais sozinha e percebe que esta energia pode e vai transbordar a partir dela mesma. É ela que vai atrair uma pessoa para enamorar, uma pessoa no formato que ela deseja, mas através da sintonia que ela está. Vale tudo, vale banhos de pétalas de rosas para atrair um novo amor. Mas se você está buscando amor mesmo e não apenas um encontro, porque na época que nós estamos, encontros, eu acho que todo mundo está tendo aí, né? Uma forma de encontro. Mas para quem busca um relacionamento, uma vida de amor, então ela precisa curar as suas feridas. Muito além de simplesmente banhos de cheiros, elixir, e tudo isso funciona. Porém, se você está buscando vivenciar o amor, então você vai precisar olhar para o que realmente está impedindo de você vivenciar. Será que é medo? Será que você assistiu situações que você tem medo de se relacionar com alguém? O que será que está impedindo? E isso nós podemos descobrir através de uma constelação familiar, através do seu mapa astrológico e através de várias maneiras. O mais importante é que você descubra. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos. A segunda parte promete várias dicas e insights para você.
Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você. Para participar é fácil. A cada R$150 em compras, você ganha o cupom. Vem pro Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar. Cato Supermercados, 51 anos, cada vez melhor. Bem-vindo ao paraíso. Imagine acordar com o som das ondas, sentir a brisa do mar e ter o dia inteiro para aproveitar um resort all-inclusive no coração de Natal. No Costeira Palace Resort, luxo e conforto se encontram para criar experiências inesquecíveis. Piscinas incríveis para relaxar, um parque aquático para a diversão de toda a família e um time de entretenimento que garante alegria o dia todo. Drinks à beira-mar, gastronomia impecável e um serviço que faz você se sentir especial. Suítes confortáveis com e sem vista para o mar, para você dormir e acordar nesse paraíso. Está esperando o quê? Seu refúgio dos sonhos te espera. Reserve agora e viva dias inesquecíveis no Costeira Palace Resort. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Bom, e aí você pode estar me perguntando, Lúcia, mas será que não tem uma forcinha? Eu já fiz isso, eu já faço terapia há anos. Será que não tem alguma coisa que eu possa realmente me beneficiar? Ou dar um salto, sair dessa situação de solidão para uma situação de amor? Claro que tem. É claro que muitas pessoas buscam, inclusive, por acessar arquétipos. A questão é que quando você ativa um arquétipo, o arquétipo tem o seu lado luz e seu lado sombra. E você vai precisar, inclusive, observar se você não pegou o lado sombra, porque infelizmente pode acontecer. E o lado sombra é sempre o lado negativo. Por exemplo, quando nós olhamos essa carta aqui, esse arcano do tarô, que fala sobre o arcano de copas, né, que fala do amor, do encontro, inclusive, de um encontro abençoado por Afrodite, que é a deusa do amor. Quando Afrodite junta duas pessoas, geralmente esse encontro, esse romance, esse relacionamento é um relacionamento muito abençoado. Não significa que esse relacionamento, que essas pessoas, né, que esse casal, por exemplo, não vá precisar se desenvolver. Desenvolver, inclusive, em diálogo, né? Porque é através de uma boa conversa e é a conversa que vincula. Então, quanto mais você se compreende, quanto mais você se entende, quanto mais, inclusive, você se abre, se entrega e troca junto ao outro, é que esse relacionamento vai crescer em amor. E por isso que isso vai dando continuidade. É claro que você precisa procurar alguma pessoa, né? Ou se abrir a buscar as pessoas que também têm algumas coisas em comum, porque quando são muito opostos, aí às vezes não se encontram muito e é por isso que acaba virando uma confusão.
E você pode então estar me perguntando, Lúcia, como é que eu consigo entrar nessa frequência ou conforme encontrar um grande amor? Primeiro você vai precisar sair dessa energia da solidão. Então, se você se esconde demais, se você não gosta da companhia de ninguém, se você está sempre buscando se esquivar, tudo isso é informação que você passa para o universo. É claro que você não precisa fazer o que você não gosta, não é isso, mas você vai precisar olhar. Dias atrás, eu atendi um jovem que estava querendo a sua namorada, né? Afinal de contas, quem não quer namorar? É uma parte muito boa da vida, não é mesmo? E esse jovem, quando eu fui atender, ele tinha aspectos no mapa astrológico, ao mesmo tempo que dizia que ele queria conquistar, também o inconsciente dele ou a energia dele estava no comodismo, porque não sair de casa era muito mais confortável. E quando eu disse isso a ele, ele riu, olhou para mim e falou assim, o pior que é verdade? Eu falei, então, você fica esperando que os outros convidem você, esperando que os outros venham bater na sua porta. E quando eles não batem, no fundo você bota o seu pijama e vai dormir feliz da vida. O que você está falando para o universo? Você está dizendo para o universo que você prefere isso a qualquer preço, não é mesmo? Claro que atendendo muitas pessoas, eu já ouvi todas as histórias. Tinha uma senhora uma vez que falou que só daria chance para um novo companheiro, para um novo romance, se ele viesse bater no portão dela. Pois acreditem, num dia ela acordou e tinha um bilhete passando o telefone, marcando um encontro. Então, olha como nós acabamos falando para o universo exatamente o que a gente deseja. Você pode fazer uma carta e nessa carta você pode não pedir, mas você pode descrever que tipo de romance você deseja. Você quer uma pessoa para compartilhar sua vida toda ou para ser seu eterno namorado? Você deseja encontros casuais ou você deseja realmente compartilhar o dia a dia, a rotina e se desenvolver nesse relacionamento? Pega o lápis, o papel, uma carta bonita, toma aquele banho cheiroso e escreve com detalhes. De preferência, você encontra uma imagem, busca uma imagem de casal. Como seria esse casal? Ou quais as características, por exemplo? Mas precisa ser o casal, não pode ser só uma foto de uma mulher ou de um homem, né? Precisa ser o casal que você deseja ser. Vocês não imaginam o poder que tem esse exercício. Você pega essa imagem, escreve, descreve no papel lá tudo que você deseja. Amorosidade, que o amor viva e seja verdadeiro entre nós, que a gente tenha uma amizade, que a gente possa crescer um ao lado do outro, se desenvolver, se autoconhecer e possa ter uma vida boa em amor. Quando você descreve tudo isso e todos os dias dá uma olhada naquela imagem que você escolheu e quando você olha para aquela imagem assim, você sente que você já está vivendo aquilo. Aí você fecha os olhos e dorme, por exemplo. Essa energia vai entrando na sua mente e você começa a visualizar, né? Quando você enxerga, o teu cérebro começa a acreditar que isso é verdadeiro. Esse é o poder da cocriação. E esse exercício é valiosíssimo. Eu ensino, inclusive, as alunas a fazerem, a cocriarem o que elas tanto desejam. Porque muitas vezes, quando nós estamos na dor, a única coisa que a gente continua criando são as mesmas dores. E é por isso que você precisa, se você não tem o romance, assistir os filmes de romance. Todos. Eu vou dizer que você deve maratonar, mas pode ser um por dia, mas você precisa ir dormir com aquela sensação de amorosidade dentro de você. Ah, eu também quero. Ah, é isso que eu desejo viver. E por isso eu lembro, o filme precisa ser romance, aquele água com açúcar mesmo, que nós
sempre falamos, é um filminho muito água com açúcar, mas é esse filme que você precisa assistir diariamente até encontrar o seu verdadeiro amor. Então, olha só que eu trouxe para você 2 oportunidades valiosas que, se você fizer, você vai conseguir alcançar. E você vai ter que comentar aqui comigo depois um coraçãozinho ou 2 corações dizendo que você conseguiu encontrar o seu amor. Claro que dar certo, permanecer e continuar, tudo é uma questão de dia a dia, de desenvolvimento, de conversa, de atenção e de compartilhar. É aquela troca boa? Aquela troca de amor, um importa-se com o outro, um cuida do outro, um ama o outro. E conforme você entrega, você também recebe e vice-versa. Claro que se não for o seu amor de verdade, você solta logo e tenha coragem de dizer não é isso que eu quero. Mas se for, você ajusta os ponteiros, porque ninguém é perfeito, não é mesmo? Eu não sou perfeita, você não é perfeito e eu nem sei se existe alguém perfeito. Então, cuidado em fazer projeções, cuidado em se iludir, cuidado, mas entre nessa frequência da amorosidade, através dos filmes de romance, através dessa imagem que você deve visualizar todos os dias. E daí você fecha os olhos e visualiza e imagina que você já está vivenciando. É como se você sentisse já e agradecesse. Eu sou grata por viver o amor da minha vida. Eu sou grata por encontrar o meu parceiro, a minha parceira. Eu sou grato. Eu agradeço por poder viver um amor. Eu agradeço por compartilhar, por transbordar o amor na minha vida e atrair o meu companheiro, a minha companheira. Tudo isso é lei da atração, tudo isso é energia. Se você conseguir sentir esta energia de corpo, alma e espírito, é então que isso se manifesta na sua vida. Num encontro, às vezes, que você nem imagina. Sabe aquele momento que você nem está lembrando disso, pensando nisso e de repente você esbarra numa pessoa que pode ser o seu próximo ou o seu verdadeiro amor ou alguém que vale a pena você cultivar momentos juntos. Afinal, o que é amor para você? E se você conseguir descrever o que é amor, amor de verdade, porque muitas vezes, como nós falamos lá no começo, nós confundimos, nós queremos alguém para nos servir, para nos manter, para nos... Entendeu? Eu quero que você entenda que às vezes você está pedindo e não é amor. Então você precisa ser sincero e sincera com o universo. Eu quero um amor de verdade, eu quero aquele companheirismo, eu quero aquela amizade, eu quero inclusive aquela admiração. Porque quando a gente ama, a gente acaba admirando a outra pessoa por simples coisas que ela faz. E não precisa ser só para nós. Às vezes o jeito que ela serve, às vezes o jeito que ela te abraça, o jeito que ela conversa com você, e tudo isso acaba aumentando ainda mais o amor que você sente. É claro que nós somos seres humanos e nós não podemos deixar de cultivar o amor. Se você já tem seu parceiro, a sua parceira, é hora de você acender o amor aí dentro de você. E aí você use os recursos que te agradam, o que você gosta e gostaria também de receber. Desde o carinho, desde a atenção, porque muitas vezes nós nos perdemos nesses contextos de vida 24 horas no ar, vida de só no celular, não é mesmo? Então, se você tem alguém do teu lado, repensa se você está se dedicando com amor, com amorosidade. E se você está dando, com certeza o universo vai trazer para você ainda mais amor. Será que eu te ajudei? Será que você consegue visualizar
a sua energia fluindo e então encontrar o seu verdadeiro amor e poder viver uma vida aqui, olha, como esse 10 de copas traz uma completude. Quando você une, quando você vivencia um amor de verdade, será que você consegue se visualizar nesta energia? Uma energia completa, onde não cabe um terceiro, um quarto, quando na hora, no olhar, quando no respeito, quando no encontro, realmente vocês se unem de uma forma única, que nós não temos nem palavras para explicar. E não imagine que esse amor é utopia, muito pelo contrário. Na verdade, muitas vezes nós nos perdemos e acabamos imaginando que isso seria impossível. E eu vou dizer para você com todas as letras, não é. O amor verdadeiro existe, ele deve sim ser compartilhado, deve sim ser vivenciado, e quanto mais você cultiva essa amorosidade, mais ele transborda na sua vida e transborda de todas as formas que é o amor. Olha que programa cheio de energia de amor! Não tem como você não receber essa energia se você ficou comigo até agora. E é claro que a energia de copas, ela fala das suas emoções. Então, para formar o seu castelo de amor, para formar a sua vida, para esse encontro duradouro, você também precisa estar inteiro nesse relacionamento, ou inteira, né, que seja. Então, verifica o que ainda você não resolveu, que às vezes é do seu pai e da sua mãe. Nós não vamos consertar o relacionamento deles, mas nós podemos nos libertar de padrões que inclusive estão em nós, mas que nós não precisamos mais continuar. Quando você tem a consciência, quando você compreende isso, então você ganha realmente a energia, a força de vida para mudar o teu caminho. Aí você não precisa implicar com ninguém, você não precisa buscar corrigir ninguém, muito pelo contrário, mas você pode focar no que realmente importa. E trabalhar o amor é algo muito gratificante, porque quando você dá amor, naturalmente você recebe amor. E se você não está feliz no relacionamento que você estiver, você precisa começar a viver e vibrar amor dentro de você. Trabalhe seu chakra cardíaco, trabalhe aqui com as suas mãos, trabalhe o amor. Amor abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Conforme você vai repetindo isso o tempo todo, ao invés de ficar implicando, criticando, magoando, trazendo ainda mais feridas e dores, quando você puxa essa energia para dentro de você, é que você tem poder de cura. Então, que tal você começar hoje, sexta-feira, não é mesmo? Esse programa, dia 6/6, no dia que abre o portal do amor de sexta dimensão. É um portal poderosíssimo, na energia 6, na energia da amorosidade. O arcano 6, inclusive, são os enamorados. E ele fala que quando você decide por amor, é energia que dá certo, é energia de vida, que vai trazer ainda mais realizações para vocês. Então, conforme um casal se une por amor, eles só crescem. Eu quero que você entenda isso. Quando um casal não se une por amor, infelizmente, a vida começa a tomar um rumo nada agradável. Então, talvez seja a hora de você olhar para você e verificar se esse amor está vibrando e transbordando de todas as formas. Ao invés de brigar e apontar defeitos ao outro, que tal curar esse amor, trazer esse amor para dentro de você e então você sentir que a sua vida começa a se transformar. É algo tão poderoso
É algo tão simples, inclusive, que muitas pessoas desacreditam pela simplicidade. Mas a vida é simples, o amor é simples, o amor não exige, o amor transborda e atrai. Amor muito exigente, que fica pondo rótulos e vai dizendo isso, aquilo, vira lei, esse amor nem sei se pode ser chamado de amor. Então, amor é aquela coisa gostosa, é aquele abraço que você não quer sair, é aquele beijo demorado, é aquela energia que faz você voltar, ficar e desejar permanecer. Se você compreender e entrar nesta energia do amor, e talvez se você precisar me ouvir várias vezes falando do amor, para que você desperte inclusive, porque às vezes você está muito frio aí dentro, você foi magoado, está ressentida, e aí você não está conseguindo se perdoar do que você viveu e por isso não consegue voltar na energia do amor. Na constelação familiar, nós trabalhamos inclusive esta energia que pode sim, infelizmente, às vezes vem de uma energia que nós chamamos de simbiose. Isso também é psicanálise. A simbiose é uma energia que te mantém presa à energia da mãe. E com isso, se a sua mãe foi ferida, se a sua mãe não viveu o grande amor, é muito provável que você esteja vivenciando esse amor, se por acaso você não ainda encontrou o seu amor 10 de copas. Quase que eu falo de paus. Às vezes a gente fala tanto que a confusão aqui na mente acontece. Mas eu quero que você olhe de novo, que você grave esse arcano dentro de você também e que você entre nessa energia e nessa ressonância desse arcano maior. Ou melhor, num arcano menor, o 10 de copas. O 10 de copas traz essa energia de um casal em harmonia. Amor é harmonia, amor é alegria, amor é felicidade, amor é prosperidade. E amor aguenta as coisas, os desafios, às vezes, que o casal cresce junto o tempo todo, inclusive superando os desafios. Porque quando é amor de verdade, o casal se une nos problemas e não se separa. Eu quero que você lembre tudo isso, porque você vai fazer uma análise aí, uma análise profunda do que você está vivendo ou do que você deseja viver. Quando você chegar aí nesse sabe, quando você fala, olha, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu quero ainda, isso ainda eu preciso viver. Quando você começa a olhar para tudo isso com carinho, com amorosidade, vá se perdoando das coisas que você fez e de repente você mesmo fala que você queria ser diferente. Faz diferente agora. Tenta puxar assunto de forma diferente, mas procure não cobrar muito o outro, principalmente se você não deseja ser cobrado. É muito comum as pessoas relatarem, né, que gostariam disso, mas de repente você fala, e você faz isso? Aí a pessoa simplesmente olha de um lado, olha de outro, dizendo, imagina, eu não. Então como é que você quer que o outro adivinhe o que você deseja, o que você gosta, o que você não gosta? E aí que você precisa ser transparente também, porque esse tal de adivinhar o que o outro está pensando não funciona. Que nem sempre, né, as pessoas conseguem ler os pensamentos. A mulher, naturalmente, ela é mais intuitiva que o homem. O homem, ele é mais lógico e ele demora, às vezes, para perceber algumas questões. Então, às vezes, nós temos que falar mesmo. Temos que entregar, não só dar a dica, mas falar a frase inteira para que eles percebam. Mas eu quero que você imagine que se você já tem seu companheiro, a sua companheira, verifica onde está faltando viver o amor que vai renovar a sua vida e não simplesmente aturar ou continuar
permanecer anos e anos do lado de alguém só para dizer que está junto. Mas eu concordo e confesso a você que se você se empenhar em renovar esse amor, isso pode trazer muitos bons frutos a você e todos, inclusive, que participam do seu relacionamento e da sua convivência. E aí, será que ficou alguma dúvida do amor? Será que você quer mais alguma dica sobre como conquistar? Não estou falando de sedução, porque a sedução, ela não é amor, ela é mais a paixão, um despertar de desejos. E não significa que você não pode seduzir seu parceiro ou a sua parceira, não é nada disso. Você é livre. Eu quero que você, inclusive, abra a sua cabeça para viver a melhor forma que você sentir. Às vezes nós precisamos inovar de algumas formas e entenda isso como ato de amor. A questão é que aqui nós estamos para trabalhar a energia do amor. E o amor é algo transcendental, o amor é algo muito elevado. O amor verdadeiro é aquele que abraça, que aconchega, que acolhe. Estamos falando desta energia de amor. Então, se você sente que isso faz sentido para você, você não precisa se matar por fora, mas você precisa entender que é a sua conexão interna com o amor é que vai atrair a pessoa que você está buscando. Mas lembra de deixar claro ao universo que você deseja. Que tipo de amor você quer? Amor companheiro, amor amigo, amor parceiro, amor que divide a vida com você e participa. Tudo isso é importante. Senão, você não pede, no bom sentido, você não descreve para o universo e o universo pode entender que pode ser qualquer pessoa. E aí eu vou dizer, acho que você não quer qualquer pessoa, né? Não é mesmo? Então, eu vou aqui agradecendo mais uma vez a tua companhia. Se você passou por aqui, se você gostou, se você acredita no amor, inclusive, dá um like aqui, um coraçãozinho e vamos agradecendo a Decorato, que são os nossos parceiros e patrocinadores. E lembrando que você me encontra na rede social @LúciaVerdim, no Instagram e no Facebook. Os nossos programas são semanais e você assiste no melhor horário para você. Eu vou agradecendo, vou ficando por aqui e vou emanando, inclusive, uma energia de muito amor. Uma energia rosa, mas uma energia azul também, porque o planeta Vênus é azul. E é nesta energia que eu quero que você receba, me receba ou receba todas as palavras que eu disse. Que a minha mensagem chegue no seu coração e que seu coração transborde em amor. Para que você encontre o amor de forma rápida, sem demora, sem desculpa e sem nenhum empecilho. Que você viva esse amor. Lembra de me contar? Eu vou ficar muito feliz. E por isso que eu te desejo um final de semana cheio de amor. E que todos que me assistirem possam renovar o amor da vida, inclusive começando pelo seu próprio ser. Muito amor para você. Eu sou amor e que o amor chegue até você. Até mais!